versículo 36, perdão, desculpa. 36. Vem comigo. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu a Jacó, disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Só até aí, de novo. Então irou-se e contendeu. Perseguido. Podeis assentar. Só até aí, depois a gente vai ver outros versículos. Irmãos, o nome dessa mensagem hoje é Prisões Silenciosas. Às vezes a gente está na igreja, a gente está convivendo com pessoas, e as pessoas não têm noção dos traumas, das lutas, dos embates, dos desgastes que a gente leva na vida. Antes de eu falar um pouquinho sobre esse tema, eu preciso falar quem estava falando disso e quem estava vivendo isso. Trata-se de um personagem, talvez um dos mais famosos da Bíblia. Hoje a gente fez uma pergunta, né, Luciane, lá para os meninos: quem são os patriarcas? E botaram Moisés, botaram Abel, Caim, botaram todo mundo junto. Mas os patriarcas, para quem não sabe, os principais foram, os destaques foram Abraão, Isaac e esse cara aqui que a gente vai falar hoje, Jacó. Só que eu vou te falar uma coisa: entre Abraão, Isaac e Jacó, mas o mais sofrido, o que mais lidou com as crises existenciais da sua vida foi Jacó. O que mais passou perrenha na vida, o que mais talvez precisava de um psicólogo, de um psicanalista, era Jacó. Por quê? Porque ele enfrentou mais crise do que os seus antepassados, do que seu avô e seu pai. Esse menino nasce, a Bíblia diz que na barriga da mãe, ele brigava com seu irmão Esaú. A luta dele começou no ventre. Eu acredito que a sua luta e a minha luta também começou no ventre da nossa mãe. Muitos aqui com certeza tiveram uma gravidez horrível e veio ao mundo pela misericórdia de Deus. E Jacó foi um desses. Ele simplesmente lutou com seu irmão na barriga. Depois ele cresceu, não sabia ele, mas Deus já tinha escolhido ele no lugar de seu irmão. Ele não era o primogênito, mas Deus escolheu ele, porque Deus viu mais talentos, mais qualidades nele. Irmãos, tinha outros seres, outros embriões querendo ser gerados no nosso lugar, mas nós somos escolhidos. A Bíblia diz que antes da gente ser formado, Deus já tinha nos escolhido. Nós não somos alguém que caiu de paraquedas aqui na terra, não. Nós estamos aqui debaixo de um propósito, de uma promessa. O nome da gente, o caráter, o que estamos vivendo hoje, o que estamos vivenciando hoje na nossa vida, nada é surpresa para Deus, porque nós somos uma história de Deus que está sendo escrita nesses últimos dias. E a Bíblia fala que esse menino Jacó, ele passou por lutas principalmente dentro da sua casa. Vou dar um exemplo. A mãe dele gostava dele. O pai nem tanto. O pai gostava do outro. Então era um reino dividido, era uma casa dividida. Tanto é que ele queria tanto ser abençoado, ser usado por Deus, que quando ele quis a bênção de Deus, que Deus já tinha escolhido para ele, ele teve que enganar seu pai, mentir para o seu pai, se passando pelo seu irmão. Porque o irmão dele desprezava as coisas de Deus. Às vezes, irmão, dentro da sua casa, você dá um valor tão grande a Deus, e aí você vê familiares, entes queridos da sua casa, que não dão muito valor a Deus. E aí o que você faz? Você diz: olha, eu queria que eles não soltassem a minha mão, mas já que eles soltaram, eu vou, porque senão eu fico também. É como se você estivesse num barco, você e sua família e alguns dos seus familiares tentassem pular do barco, quando Deus deu uma ordem que era para ficar no barco. E quem é o barco? É Jesus. Jesus é o barco da nossa vida. A Bíblia diz que esse menino cresceu debaixo de muitos traumas, e um deles foi ter que sair de casa e fugir por causa do seu irmão que queria matar ele.
A pedido e com a ajuda da sua mãe, ele fugiu para não ser morto. Imagine dentro da sua casa, seu próprio irmão querendo te matar. Isso já era uma prisão silenciosa. Ou seja, você foge da sua casa porque seu irmão te odeia, porque seu pai não gosta tanto de você, ou não entende o seu chamado, e só sua mãe está do seu lado, você já sai com uma prisão dentro da cabeça. E aí para onde ele vai? Sabe qual é o destino que ele escolhe? Um parente. O tio da mamãe, o irmão da mamãe, meu tio, Labão, eu vou para a casa dele. O que Jacó não sabia, isso, Mel, pode ir. O que Jacó não sabia é que ele estava indo para um outro cenário, onde ele seria refém e preso outra vez das suas prisões silenciosas. Ele ia para um lugar pior do que o da sua casa. Sabe o que eu entendo? Tem coisas, tem lutas, tem guerra. Você pode trocar de casa, você pode trocar de casamento, você pode trocar de filho, você pode trocar de trabalho, você pode trocar do que for. Se tiver uma guerra que Deus estabeleceu para você, não adianta, você vai ter que passar por ela. Não adianta, se Deus quiser que você passe por esse processo, você vai ter que passar. Ah, mas eu vou fugir disso. Não tem como fugir de Deus, não tem como. Se Deus estabeleceu, vem Mel comigo. Se Deus estabeleceu isso para você, você não tem como mudar esse rumo da sua vida. A Bíblia diz que esse homem chega na casa do seu tio, se apresenta, dá a benção a ele. Benção, tio. Tio, é o seguinte, eu estou com um problema lá em casa, a mamãe mandou te procurar. Meu irmão Isaú quer me matar. Papai já não está ligando muito para mim, está velho. E a minha casa está uma bagunça. Tio, tem como o senhor me abrigar aqui? Tem. E ele começa a trabalhar para o tio. E parecia que as crises de Jacó tinham passado. E ela só estava começando, numa versão pior do que a primeira. A Bíblia diz que ele vai e começa a trabalhar para o seu tio, até que ele pensa na possibilidade de construir uma família. E ele chega para o tio dele e diz, olha, é lícito eu pedir a sua filha para casar? O tio disse, não, é normal. Qual que você quer casar? Eu quero casar com Raquel. Então tá bom. Você vai trabalhar 7 anos, ó, a primeira prisão. É um pai estabelecer que uma pessoa trabalhe para ganhar algo que o sentimento já ganhou. Jacó já estava apaixonado por Raquel. Só que venderam essa paixão e esse sentimento. Venderam. E aí a Bíblia diz que Labão disse, se você trabalhar 7 anos para mim, eu te dou Raquel como esposa, conforme você quer. Ele disse, tio, isso não é problema. Você sabe que o ser humano tem 3 amores na vida, né? Você sabe, né? Primeiro amor do ser humano, aprenda isso. O primeiro amor do ser humano é o amor da ilusão, é o amor de fantasia, é o conto de fadas. A minha esposa, por exemplo, ela teve esse amor. Eu lembro que ela me contou quando ela tinha essa faixa etária de idade, 16, 17 anos. Ela falava assim, vou casar com um homem rico e lindo. Olha com o que ela casou. Vou casar com um homem lindo, dos olhos azuis, lindo, diplomata. Um homem, sabe, chique, cheio de etiqueta. Olha só, era o conto de fada dela. O segundo amor que o ser humano vive na vida, o segundo amor, é o amor intenso. Sabe o que é o amor intenso? É quando você conhece alguém, se apaixona por esse alguém, e você diz, meu Deus, e meu mundo virou de cabeça para baixo. O que é isso? É muita areia para o meu caminhão. Só que na intensidade que ele vem, ele também te derruba e te joga lá no chão. Porque ele é intenso até para jogar você no chão. Terceiro amor na vida que você tem é aquele amor que vem manso, suave e automaticamente se encaixando e resolvendo. Ele anda sozinho. Não precisa de jeitinho, não precisa de você dar os seus pulos, não precisa de você manusear. Acontece, ele vem, acontece e fica. Eu já contei aqui na igreja, eu vou contar rapidinho só para edificação do irmão. Eu e minha esposa, nós terminamos um com o outro. Ela outro dia me corrigiu, falou, não foi você que terminou só não, eu também já terminei com você, tá? E é verdade, nós terminamos um com o outro umas 5 ou 6 vezes. A gente tinha tudo para não estar casado. Teve uma época que a gente estava com alergia um do outro. Mas estava escrito que era para casar. Lá no céu já estava escrito, tinha que casar. 2 filhos, a igreja, a assembleia, a olaria, pregando. Estava escrito. É verdade que às vezes
A gente fala assim, meu Deus, é assim que vai ser a minha vida sentimental? Aí Deus, sim, é. Porque não existe amor perfeito. Não existe sentimento perfeito, relação perfeita, não existe. Mas a relação que Deus te dá, o amor que Deus te dá, esse que vem sereno, ele vem, fica e permanece em você. E você suporta. Você suporta. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Quando cumpriu 7 anos, o dia do amor intenso dele, do conto de fadas, chegou. E aí Jacó chega e fala para o tio, ó, hoje é o dia de eu me casar com Raquel, que o Senhor me prometeu. O tio, sim, claro. O que o tio queria? O tio tinha 2 moças, a Raquel e a Leia, ou Léa, tanto faz. E aí a Bíblia diz que essa Léa, ela provavelmente, ela não era bem vista, ninguém tinha pedido ela, ela era até mais velha. E ninguém tinha pedido ela em casamento. Você tem uma ideia? Ela não era estéril, Raquel era estéril. Raquel tinha pretendentes que queria e o tio segurando ela, porque era um dote bom. Mas a Lia, ou Leia, o pai queria despachar logo, porque ninguém queria. E aí o que o pai faz? Joga uma crise na cabeça de Jacó, que é o seguinte: prometeu Raquel, mas vai dar Leia depois de 7 anos. Prepara uma tenda, apaga-se a luz, a lamparina, coloca Leia lá dentro como se fosse Raquel. Jacó entra de manhã, quando ele acorda, depois de ter relações sexuais. Quando ele acorda de manhã, ele viu que não era Raquel, era Leia. Uma crise se instalou na cabeça de Jacó. Tipo, poxa vida, fui enganado com meu pai, meu irmão quer me matar, a minha casa foi destruída, minhas origens familiares, agora o meu tio faz uma coisa dessa comigo. Ele vai até o tio e diz: tio, não foi o que o senhor combinou comigo. É por isso que vamos ler de novo o texto. Cadê o texto que a gente leu? É esse aqui. Então, olha o que ele falou. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, seu tio. E respondeu Jacó e disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tem perseguido? Ou seja, ele disse: poxa, eu fiquei 7 anos honrando você, pelo amor da minha vida, e você agora me dá outra pessoa. A gente combinou uma coisa, você está fazendo outra coisa. O Labão, o nome dele já é de Labão. Você conhece algum Labão? Não conheço um nome desse de Labão por aí. Se você conhecer, pode ter certeza que Labão é uma lambança mesmo. Parece que eu estou vendo a cara de Labão de lambança. Ô sobrinho, desculpa aí, você já ficou com a mais velha? Mas você sabe que, segundo o nosso costume, dá para ter mais de uma mulher. Se quiser a segunda, trabalha mais 7 anos, e aí a gente te dá as 2. Promoção backfire. Compra uma e leva 2. Vai no combo, você leva a mais velha e a mais nova. Ele não estava buscando quantidade, ele estava buscando um sentimento que ele tinha brotado pela Raquel. E ele queria muito que a Raquel fosse a mulher especial da vida dele. E tem pessoas que não respeitam o sentimento da gente. Coisas que Deus gerou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E as pessoas falam assim: tira isso da cabeça, tira isso da cabeça. Eu tiro, mas se Deus tirar, e se Deus quiser tirar, mas se Deus não tirar, o que é que eu faço? Eu respeito o sentimento. Ele trabalha mais 7 anos, 14 irmãos, 14. E aí por fim, o pai, o tio dele, honra ele e dá a Raquel, que era tão sonhada, a esposa dele, 14 anos. Irmãos, presta atenção. Ele foi frustrado nos primeiros 7 anos, enganado. Tinha tudo para ir embora nos primeiros 7 anos. Levado a primeira mulher como opção de vida. Mas ele não. Sabe o que ele fez? Ele lutou pela segunda. Completou seus 14 anos. Mais 7 de luta pela segunda. E ele poderia ter feito o quê? Agora sim. Agora é hora de eu dar o meu ponto final. Ou seja, tio, agora eu estou com as esposas que eu quero. Estou com as 2. Estou feliz com a Raquel. Estou feliz com a Léa também. Estou feliz de bem com a vida. Vou seguir o meu caminho. Não. A Bíblia diz que ele fica lá ainda na casa do seu tio. Porque o ciclo da vida sentimental de Jacó já tinha se encerrado. Ou seja, o objetivo de Jacó já foi alcançado. Que era o quê?
Leia e Raquel. Só que o que ele não sabia é que ele estava aprisionado a uma pessoa que prejudicava a vida dela. E é dessas pessoas que eu quero falar para a sua vida hoje. Tem gente que é tóxica, tem gente que é sabotadora na nossa vida, que não leva a gente para nada, que não eleva a gente em nada, que não faz a gente crescer em nada, e só acha dificuldade na vida e ainda quer negativar os nossos sonhos. Sabe aquelas pessoas que você chega para ela e diz assim: eu acho que isso aqui vai dar certo. Aí a pessoa diz: ah, não dá não. Sai de perto, irmão. Sai de perto. Esse tipo de gente sai de perto. Eu não estou dizendo que você tem que sair assinando embaixo de tudo que a gente sonha, que nem todo sonho é de Deus. Mas eu estou dizendo que o seguinte: sonde antes de responder, respeite o sonho da pessoa, que aquele sonho pode não ser dela, pode ser o sonho de Deus. E a Bíblia diz que depois de 14 anos, com prisões silenciosas, uma mente cauterizada, ferida, machucada, Jacó resolve ficar mais alguns anos com seu tio. Ei, irmãos, se você está com uma pessoa que te enganou 7 anos, depois te dá mais 7 anos, 14 anos de castigo, você fica mais um dia com essa pessoa? Não. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jacó resolveu continuar. Talvez Jacó, sabe o que ele estava fazendo e está ensinando para mim e para você hoje? Essas pessoas problemáticas, emblemáticas na nossa vida, no fundo, elas não têm nada que preste, mas elas têm uma coisa boa nelas, que favorece muita gente. Elas nos fazem fortalecer, elas nos fazem ficar mais forte, porque quanto mais elas dificultam a nossa vida, quanto mais elas desacreditam de nós, mais a gente aumenta a nossa fé, se agarra mais com Deus, depende mais de Deus e passa a depender menos de pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa noite? Meu irmão, minha irmã, para de depender de aprovação de pessoas. Deixa o que Deus falar para você, o que vai valer. O que Deus disser, o que vai ser. O que Deus disser que vai acontecer, vai acontecer. Deus está dizendo nessa noite: eu sou contigo, eu levanto os teus sonhos, eu estou levantando um novo tempo na tua vida, porque eu sou o Deus que te tira das prisões. Três. 14 anos. Sabe que talvez um de nós, sabe o que a gente teria feito? Já deu, vou embora. Uma das coisas que a gente tem clássica na nossa vida: eu vou embora. Aparece uma crise, um conflito, eu vou embora. Eu vou embora. Embora para onde, irmão? Porque o demônio vai se mudar para o lugar que você vai se mudar e vai enfrentar você do mesmo jeito. É melhor você bater de frente com ele agora e ele saber que quem tem que bater em retirada é o demônio, não é você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou você se ajusta com seu filho, ou você se ajusta com seu marido, ou você se ajusta com a sua igreja, com as suas ovelhas, ou você vai viver em crise por resto da vida. Tem gente que é aquilo mesmo, tem gente que não vai passar daquilo, tem gente que não evolui, tem gente que vem de vez em quando, tem gente que faz o que quer de Deus. Cada um está dando para Deus o que tem. Mas uma coisa eu sei: Deus tem muito mais para oferecer para nós do que pedimos, do que pensamos. Sabe o que Jacó fez com 14 anos? Esse meu tio é um vigarista, é um sem vergonha, mas posso ser sincero, ele é um motivador, porque quanto mais ele me machuca, quanto mais ele me bate, mais eu cresço. Eu já contei isso uma vez, eu vou contar de novo. Isso é real, tá? Um dos maiores pescadores, ou exportadores, melhor dizendo, um dos maiores exportadores de sardinha do planeta é a Ásia, o Japão e a China. Só que eles tinham um problema. Eles iam 40 dias para o mar, Ricardo. Chegava lá, pegava a sardinha, Mateus, e botava no tanque, no aquário de dentro do navio. Só que a água começava a ficar podrificada, as sardinhas começavam a ficar estressadas, muitas delas morriam e davam um efeito de cascata. Uma podre virava outra podre, outra podre, outra podre. Resumindo, quando eles voltavam nos 40 dias, metade das sardinhas estavam podres, jogava fora, e a metade ainda estava viva, se recuperando. Aí dava para comer, para consumo. Até que um velhinho, um senhor de idade, experiente, veterano,
falou assim: escuta, tá tudo errado. O que está errado? Essa pescaria, tá tudo errado. E qual é o jeito certo de pescar? Eu vou com vocês. Quando é que vocês vão? Amanhã a gente está voltando para o mar. Então amanhã eu vou com vocês. Aí o velhinho foi com eles. O mesmo barco, a mesma piscina, as mesmas redes, as mesmas iscas, os mesmos anzóis, as mesmas gaiolas, tudo mesmo. O mar era o mesmo. O objetivo era o mesmo, as mesmas sardinhas. Quando chegou em alto mar, o velhinho falou assim: olha aqui, antes de pescar qualquer sardinha, tem que fazer uma coisa. O quê? Pesca uns 5, 6 tubarões. Tubarão? A gente não veio pescar tubarão não, tio. A gente veio pescar sardinha. Então, mas eu quero 5 tubarões antes. Pegaram 5 tubarões, botaram dentro do aquário, vivos, e os tubarões estavam lá. Aí ele falou: agora pode pescar sardinha. Pesca com força. E pegava a sardinha, jogava dentro do aquário onde tinha os tubarões. E sardinha tem um medo de tubarão. Aliás, nós temos também, né? Mas as sardinhas têm um medo de tubarão. E aí as sardinhas começavam a não dormir nem se estressar. Por quê? Elas não tinham tempo de pensar em coisas negativas, porque elas estavam concentradas no tubarão. Elas ficavam 24 horas olhando para o tubarão. O tubarão passava por perto delas e elas: ui, ah meu Deus, ah Jesus, ah Jeová. E elas ficavam 40 dias se esquivando dos tubarões. Não tinha tempo de parar para morrer. Jacó ficou 14 anos sofrendo, o tio dele massacrando ele. Não tinha tempo para depressão, para psicanalista, para psicólogo. Por quê? Porque ele vivia debaixo de combate. Os combates é para te manter vivo. Acho que você não entendeu. O combate é porque a minha igreja, pelo menos que é pentecostal, Luciano, era para dar mais glória, para você entender como é que é a assembleia. Mas eles estão numa versão stand-by, modo avião. Eles estão numa versão modo avião. Tem gente até dormindo. Vamos lá, irmãos. Com 14 anos, esse cara podia falar assim: chega, já deu para mim, esse tubarão do Labão já está me perturbando demais. Sabe o que ele fez? Eu vou continuar. Meu tio é safado? É, mas eu vou continuar. Meu tio é enganoso? É, mas eu vou continuar. Meu tio é sem palavra? Mas eu vou continuar. Sabe quantos anos ele ficou a mais? Mais 6. Total, 20 anos com o tio. Aí sabe o que ele falou pro tio dele? Ele estava tão revoltado que ele falou isso aqui. E ele falou também assim: tio, 10 irmãos, deixa eu botar as mãos, 10 vezes o senhor fez um combinado de salário comigo e o senhor mudou. Um dia, uma semana o senhor falou: seu salário é 1.000. Na outra semana você falou: seu salário é 800. Na outra semana você falou: seu salário é 700. Depois você falou: seu salário é 1.100. Seu salário é 1.200. Seu salário é 500. Tio, você vai mudando, você não tem palavra, tio. Tio, o senhor está me gerando trauma. Tio, eu estou ficando irritado. A minha vida está travada. Irmão, tem gente que trava a nossa vida. Tem gente que te aprisiona. Tem gente que não faz e não deixa você fazer. E se você falar para ela que vai fazer, ela ainda bota obstáculo e diz assim: mas não vai dar certo não, viu? Eu tenho uma frase minha, que não é minha, né, dos outros, mas eu uso sempre: o não eu já tenho, o sim eu vou atrás. O não eu já tenho, o sim eu vou atrás. Quem vai atrás do sim, diga glória a Deus. Diga comigo: o não eu já tenho, o sim eu vou atrás. O não eu já tenho, o não